O caso das creches em Minnesota está só aumentando lá nos Estados Unidos, né? A gente falou algumas semanas atrás sobre esse caso. Um youtuber, o Nick Shirley, ele começou a fazer uma investigação lá em Minnesota sobre fraudes em creches. Imigrantes da Somália, principalmente somalianos que moram em Minnesota, abriam creches e o governo lá de Minnesota ele faz um subsídio por cada criança que tem creche para incentivar a ter creche para todas as crianças, né? Só que as creches não tinham crianças nenhuma, não tinham nada, eram prédios fechados e coisa e tal, ficavam só coletando o benefício do governo para, né, as supostas crianças que não existem, né? Num primeiro momento, a gente vai ver que os jornais tradicionais nem quiseram falar do assunto. Aí, quando começaram a ter que falar do assunto, porque estava todo mundo falando do assunto, eles criticaram o Nick Shirley, dizendo que não, que a gente foi lá investigar e não era nada disso. Em 4 de 10 creches a gente achou crianças. Pô, peraí. Acharam em 4 de 10 creches depois de um escândalo, né? Que lógico, o pessoal começou a correr atrás, né? Não tem que botar criança aqui para dar um jeito de aparecer criança na creche, né? E mesmo assim, só 4 tinham crianças dentro da creche. Que história é essa? Tem alguma coisa muito errada nessa história, né? O escândalo está na casa de bilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Agora se descobriu que até o embaixador da Somália na ONU está ligado a um esquema desse de corrupção, de ganhar dinheiro lá, né? A grande notícia aqui, além da corrupção óbvia lá, né, que deve ter em outros lugares também, é também o fato de que foi a mídia descentralizada que mostrou essa notícia. Isso mostra a força da mídia descentralizada, principalmente quando é um caso verdadeiro. O próprio Nick Shirley tentou fazer um caso criticando a Ucrânia, dizendo que o dinheiro para a Ucrânia era mal gasto, foi lá na Ucrânia para investigar corrupção e coisa e tal, mas era mentira. Então não teve nenhum impacto esse vídeo dele, teve pouquíssimas visualizações. Agora, quando ele fala a verdade, quando você realmente pega um caso que é verdade, a verdade se multiplica, meu amigo. A coisa mostra, é o que eu falo, a verdade ela tem força por si só. A grande história aqui é a decadência da mídia tradicional. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui porque é muito interessante esse caso mesmo, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o embaixador, olha só, começaram a investigar a coisa, né? Ele identificou 10 creches lá em Minnesota, né? Porque simplesmente não tinha nada. Ele ia lá e aí acusaram ele de um monte de coisa, disseram, não, mas você foi fora do horário. Não, a creche falava, o horário da creche estava lá, a gente foi no horário de funcionamento da creche, não tinha ninguém lá. Ah, mas eles não quiseram abrir a porta porque você era... Não, eu falei que eu era um pai querendo registrar uma criança, né? É uma creche, né? Eu quero botar meu filho na creche, qual o problema? E mesmo assim não tinha ninguém lá e coisa e tal, né? Agora descobriu-se que o esquema tem em Ohio também, não é só em Minnesota, em Ohio também. Tem um monte de imigrantes com creches lá em Ohio, criaram a creche e aí fica recebendo cheques do governo de auxílio, né? E não tem criança, não tem nada. A creche, na verdade, não funciona no final das contas, né? E está aumentando esse escândalo. O embaixador da Somália na ONU tem uma creche em Ohio. Olha que coisa, né? Aqui, ó. Aí começou, quando a primeira imprensa tradicional não queria falar nada. Ficaram doloridos porque começou na rede social o escândalo, né? Eles não queriam falar sobre isso. Só que aí não teve jeito, né? Tiveram que falar. E quando começaram a falar um monte de merda, né? Criticar o cara, dizer que não, porque ele ficou ali um tempo, não apareceu nenhuma criança, mas não teve uma investigação correta e não sei o que lá. Aí o Departamento de Crianças de Minnesota foi lá e disse, olha só, não, as crianças estavam presentes em todos os lugares, com exceção de um, e esse local ainda não estava aberto para famílias no dia que os inspetores foram e coisa e tal. É lógico que os inspetores vão dizer que a coisa está funcionando, porque senão é o rabo deles que está na reta também. Eles provavelmente estão ganhando algum dinheiro com essa história, né? Aí quando você vai ver aqui no jornal, aí quando realmente teve um jornalista que resolveu investigar, é esse caso aqui, o Minnesota Star Tribune, né? Ele está falando aqui, algumas das 10 creches que o Nick Shirley estava falando que não tinha crianças, e convidaram os repórteres para ver por eles mesmos, né? Tinha criança no dia, né? Aí, olha só o que diz a reportagem aqui, ó. O Star Tribune foi ver o caso, né? E pegou os mesmos 10 locais lá, né? Visitou os mesmos 10 locais e encontrou criança dentro de 4 deles, quando convidado para entrar. Os outros todos estavam fechados, ou então os empregados não abriram as portas.
Ou seja, mesmo depois desse escândalo, é lógico que você imagina que depois de um escândalo desse tamanho, as creches vão dar um jeito de pedir criança emprestada, não dá um jeito de trazer criança aqui para dizer que tem criança, que não sei o que lá. E mesmo assim, só conseguiram achar em 4, né? Ou seja, um escândalo enorme. Aí a imprensa começou, a NPR, que é um jornal esquerdista, ela começou a criticar o Nick Shirley, né? Dizer que não, que ele é uma fraude, que não sei o que, ele diz que é repórter. Não pode dizer que é repórter investigativo. Para ser repórter investigativo tem que carimbar a carteira no jornal e não sei o que lá. Esse é o desespero da mídia tradicional, porque o cara sozinho conseguiu fazer uma reportagem que chamou mais atenção que toda a mídia tradicional socialista em 2025, né? E aí criticam o cara pra caramba. Aliás, falam até do vídeo. O vídeo que era mais visualizado dele antes desse vídeo é esse daqui, ó. Eu infiltrei uma gangue poderosa no Rio de Janeiro, né? E é meio que palhaçada, tá? Ele subiu na favela aqui, pediu pra tirar foto com os traficantes, não é nada demais. É gringos, deve ter dado um trocado pros traficantes, coisa e tal. Mas enfim, jornalista investigativo, é o que eu falo. O problema todo não é o cara que é muito bom. O problema é a informação descentralizada que é muito boa. No momento que você chega na verdade, que você pega um caso que é verdadeiro, mesmo que o cara não seja essa coisa toda de repórter, ele leva a verdade, ele traz a verdade fica exposta para todo mundo, né? Aí tá aqui, ó, o Jibril Mohamed, que é um conselheiro de política para o ministro das Relações Exteriores da Somália, tem uma creche em Ohio. Descobriu depois que além de Minnesota, em Ohio tinha um monte de creche também, né? O embaixador da Somália na ONU, ele é um administrador de uma creche em Ohio. Ou seja, olha só, parece que toda a população da Somália tem creches nos Estados Unidos para ganhar dinheiro em cima do governo americano, né? Um outro cara aqui que agora é candidato a deputado em Minnesota pelos democratas, né? Ele tinha uma creche também que recebeu uma multa porque só tinha uma cadeira para supostamente 150 crianças. Então, ou seja, só tinha, em tese, a creche tinha 150 crianças, recebia o auxílio por 150 crianças, mas na prática só tinha uma cadeira, ou seja, não tinha criança, né? É o caso que eles estão falando da fraude lá, né? Enfim, o pessoal ele continua mostrando aqui uma série de outras creches depois dessa história. Eu vou deixar aqui o link do vídeo dele, você sabe, o link dessas abas todas aqui fica na descrição do meu vídeo, se você quiser ver o vídeo original da fraude dele, mas ele continua encontrando fraude lá. Aí teve ameaça de morte, é lógico, muito político ameaçou ele de morte, coisa e tal, e todo mundo dizendo que não, que é teoria da conspiração. O Tim Walz, que era o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, esse cara quase foi vice-presidente americano, bicho, e ele parece que está no centro dessa coisa toda lá em Minnesota, né? A ponto de que, no final das contas, havia só aquela creche que estava escrito errado a placa, né? Essa creche aqui, ó, está escrito Learning Center, seria Learning Center, né? Faltou um N ali. Só essa creche ganhou 4 milhões de dólares de dinheiro do Estado sem ter nenhuma criança dentro, né? Nenhuma criança. Aí, essa coisa de fraude não é nova. Olha só, aqui ó, parece que o FBI fez uma busca e apreensão numa dessas creches em 2015. Tem 10 anos de fraude isso daqui, não é à toa que é tão grande, é muito tempo de fraude e o governo não consegue acabar com isso. Por que o governo não consegue acabar com isso? Porque o governo é viciado nessas coisas. O governo cria um programa e não consegue acabar com o programa. Por mais que seja ineficiente, por mais que seja ruim, as pessoas no governo gostam do programa, porque o dinheiro passa pela mão dela, elas têm poder ali. Então elas querem manter isso daí porque elas têm o poder de direcionar esse dinheiro, mesmo que elas saibam que o dinheiro está indo para o lixo, está sendo jogado no lixo, né? O escândalo foi tão grande que o Tim Walz ele desistiu de concorrer à reeleição. Ele é o governador de Minnesota, né? E daí ele iria se candidatar à reeleição esse ano, ele desistiu por conta desse escândalo, né? Repara, primeiro ele atacou o rapaz, atacou o Nick Shirley, né, dizendo que não, que é um absurdo, que é um youtuber de extrema direita, não sei o que lá, que é uma teoria da conspiração e não sei o que. Agora ele desistiu da corrida porque viu que não tem chance, não vai conseguir ganhar, né? E o Nick Shirley botou aqui, ó, eu acabei com o Tim Walz. E acabou mesmo, a carreira política do cara já era, né? Foi destruída por esse escândalo, né? Olha que coisa, não foi a mídia tradicional que destruiu um político, foi a mídia descentralizada. O poder que tem a mídia descentralizada é esse. Mas é o que eu falo para vocês, o que eu registro aqui que é muito importante ressaltar, o poder da verdade.
A mídia tradicional sempre teve o poder de criar e destruir políticos, né? A Globo fez o Collor e destruiu o Collor quando foi conveniente para ela. Eles conseguiam fazer isso por quê? Porque eles estavam num ambiente de informação centralizada. Eles eram os grandes portais da informação. O povo ficava sabendo das coisas pela Globo. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você tem milhares de canais na internet, cada um falando uma coisa. O que ressalta, o que aparece no final das contas, o que acaba gerando isso? A verdade. A verdade é que floresce nesse ambiente, né? Não é que o Nick Shirley tentou sacanear a Ucrânia, não conseguiu. Né? Por quê? Porque não era verdade. Né? Agora, no caso das fraudes de Minnesota, era verdade. Aí faz a diferença toda. Né? E o pessoal aí está começando a levantar outros escândalos do Tim Walz aqui também, né? Do governador lá que responsável, né? Levantando um monte de problemas aqui de outras fraudes também. E o pessoal está levantando também problemas em outros lugares do mundo, em Sydney, na Austrália, o pessoal está levantando que tem 1.300 creches numa região da cidade de Sydney, onde só há uma creche para cada 13 pessoas. Não faz nem sentido isso, né? Porque se uma creche é para várias crianças, então se tiver mais de 13 crianças numa creche, você já está empregando toda a população daquela região. Como é que funciona isso, né? Não tem nenhuma lógica. O que deve estar acontecendo lá na Austrália é a mesma coisa. Você tem um monte de gente criando creche para receber o subsídio do governo para creche sem prestar o serviço de verdade, né? Então essa que é a grande coisa, né? O Mário Narfal fala aqui também que o X obliterou a mídia legada, obliterou a mídia centralizada, né? Não foi só o X, tá? O vídeo original dele está no YouTube, no X também teve muita relevância o que ele falou. Então essa é a situação aqui. A questão da fraude das creches em Minnesota teve 160 milhões de views no X. Chegou a 1,5 milhões no YouTube. Ele está dizendo que no X foi muito mais relevante que no YouTube. Pode ser. Isso da perspectiva de um jornal tradicional nos Estados Unidos, que todos os jornais tradicionais dos Estados Unidos chegam a 20 milhões de pessoas, impressos e inscrições digitais. Ou seja, chegou a 106 milhões, para você ver como é que realmente a mídia legada acabou, não tem mais relevância nenhuma, né? E realmente é impressionante o quanto que a informação descentralizada mudou o mundo. Mas, de novo, presta atenção, não é como se nós, youtubers e influencers e coisa e tal, tivéssemos o poder de fazer alguém crescer ou destruir alguém. Não, o que a gente ganha é porque justamente quando a gente está do lado da verdade, a verdade tem força por si só, meu amigo. A verdade é autoimpulsionada. A coisa cresce de forma muito grande, né? Então, essa é a situação. É um mundo novo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.